Fala pessoal, tudo bem? Cristiano Leite falando, estou aqui com vocês em mais um vídeo. E se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, fortalece o projeto. Não deixe de deixar aí o seu like, ative as notificações, veja esse vídeo até o final e vamos pro vídeo. Pessoal, estou aqui hoje recebendo Carol Elisa, amiga, minha mais nova amiga, veio de Recife para cá para ficar de vez os pés aqui na cidade de Candanga. E a gente tem hoje um bate-papo muito bacana, muito legal. Carol, psicóloga de formação, e a gente tem feito aí alguns trabalhos, se conhecendo um pouco mais. E hoje ela veio somar aí para a gente poder fazer um pouco o entendimento do que por que as pessoas têm muita dificuldade começar uma atividade física, em se exercitar, em partir para uma mudança na vida que envolve alimentação, hábitos saudáveis. Acho que transformação de vida, né, Cris? Transformação de vida. E aí a gente vai entender hoje com uma pessoa que é da área, conhece os comportamentos das pessoas e vai poder ajudar a gente a entender melhor. E você que está em casa, tenho certeza que vai gostar muito. Carol, fica à vontade, pode se apresentar aí para o público, eu acho que é mais bacana isso. Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês, é um prazer enorme estar aqui com o Cris, né? Como o Cris falou, a gente tem feito alguns trabalhos juntos e isso tem fortalecido muito o nosso propósito, que é o mesmo, né, Cris? Que é transformar vidas, transformar a vida das pessoas por meio da alimentação saudável, por meio da prática de exercícios, né? Então, uma das coisas até que a gente estava conversando antes antes de ligar a câmera, né? Era justamente isso, de tentar entender quais são os sabotadores que as pessoas têm nesse processo, né? Muitas pessoas, na verdade, elas querem se encaixar num determinado padrão. E esse padrão muitas vezes não é o delas. Por exemplo, eu quero ser uma pessoa que acorda 5 horas da manhã, que 5 horas da manhã eu vou pra academia, aí eu chego em casa, eu faço meu café da manhã, aí eu vou trabalhar, aí à noite eu ainda sobra um tempinho, aí eu vou fazer uma aula de zumba. Ou seja, a pessoa quer se encaixar num padrão que muitas vezes não é o padrão dela. E talvez seja o padrão que hoje a mídia vende como padrão perfeito de vida. E mais do que isso, além de vender como um padrão perfeito, a pessoa quer se encaixar no que ela compreende como rotina. Só que vamos lá, o que é rotina? E aí, puxando um pouquinho desse gancho do início da nossa conversa, né? Por que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de iniciar uma atividade física, por assim dizer, que é o foco do que a gente também está conversando aqui? Muitas vezes as pessoas não têm a noção do que de fato é rotina. Elas acreditam que rotina é aquele padrão que ela precisa se encaixar. Justamente. Quando na verdade o que é rotina? É o contexto no qual a pessoa está inserida. Então como é que eu vou querer acordar às 5 horas da manhã para ir malhar se não é o meu padrão, se o meu corpo não responde àquilo, né? Então eu costumo dizer o seguinte, Cris, que independentemente da área da nossa vida, quando a gente tem que se diminuir para caber em algum lugar, esse lugar não é do nosso tamanho. Então a gente precisa ter a nossa intuição funcionando em relação a isso, né? Se a gente precisar se diminuir de alguma forma, esse lugar não é do nosso tamanho. E se a gente precisar se esticar muito, até mesmo assim, dentro de uma elasticidade emocional que te deixa desconfortável, também não é do seu tamanho. Então é importante compreender o que é rotina. Rotina é o contexto no qual você está inserido. Mas se o teu corpo funciona a partir das 7 horas da manhã e tu consegue, por exemplo, dar uma quebra no meio-dia para você ir malhar ou para você fazer uma atividade física, tá tudo certo, você pode dar essa quebra no horário do meio-dia, né? O que eu faço, por exemplo, para mim o dia funciona melhor, né? A minha rotina, ela funciona melhor quando eu dou essa quebra no horário do meio-dia. Então, para mim, fica melhor dessa maneira. E é essa leveza que a gente tem que ter, né? De conduzir, primeiro compreender o que é a rotina, o que se encaixa pra gente, não pro outro, né? Um outro ponto que a gente precisa trazer aqui é o seguinte, que também pode ser um sabotador do processo. Por que eu quero fazer atividade física? Qual é o motivo, né? Qual é o motivo? Qual é o propósito? Muitas pessoas dizem assim, eu quero fazer uma atividade física para ter uma qualidade de vida. Tranquilo, eu acredito muito nisso, nessa proposta.
Mas tem muitas pessoas que querem fazer uma atividade física porque querem agradar o marido, porque querem agradar a esposa, porque tem uma questão de autoestima que acaba colocando na mão da outra pessoa. É como se eu necessitasse da aprovação da outra pessoa dentro daquele propósito que eu preciso alcançar. Então, quando você vai ver o propósito que está aí, não é um propósito genuíno. Não é um propósito seu. Não é um propósito, é um propósito seu, do outro. que está pautado na aprovação do outro. Então, o que acontece nessa dinâmica emocional, por assim dizer? A pessoa se sabota, consegue ficar por um tempo, mas depois o que acontece? Acaba, né, tendo uma relação emocional, por assim dizer, desgastante com ela mesma, né, com a pessoa mesma, e aí não consegue se manter dentro desse propósito. Então é super importante, compreender o que de fato é a sua rotina. Compreendendo o seguinte, que você não precisa se encaixar num padrão que não é seu. E 2, que é super importante nesse processo, você ter um propósito próprio, algo que seja realmente seu. E se for qualidade de vida, que é um dos exemplos que a gente trouxe, é realmente olhar para isso e ver quais são os elementos que compõem essa dinâmica da qualidade de vida. Porque talvez não adianta você praticar esporte ou fazer, né, exercício, se de repente você tem episódios de compulsão na comida. Então, você tem que olhar para tudo aquilo que cerca dentro daquele propósito que você tem de fato de ser qualidade de vida. Maravilha. Uma das conversas que a gente estava tendo aqui nos bastidores é justamente essa imagem que as pessoas criam do que é o correto para iniciar ou para começar a praticar atividade física, o exercício físico, o modelo que elas acreditam e julgam o que é o correto para uma alimentação saudável, e as pessoas colocam aquilo como algo muito distante, que é o que eu percebo. Perfeito. Lá em cima, tão distante, que ela até dá o primeiro passo. Só que ao iniciar aquele processo na jornada, ela se perde, porque ela vê, cara, isso é longe, é distante e não é para mim. Então ela não procura entender o que de fato é para ela. Ou também a questão, como dar o primeiro passo, começando com pequenos hábitos. Isso. Hábitos menores. Eu vou começar primeiro numa rotina de exercício físico, eu não fazia nada até então. Por que não começar fazendo apenas 2 vezes por semana, uma atividade de preferência, que é algo que te dê vontade de ir, continuar, permanecer. A partir do momento que eu conseguir ter uma rotina de 2 vezes por semana, eu agora vou colocar um terceiro dia. Assim como a alimentação, eu acredito que a gente, quando vai a um nutricionista hoje em dia, diferente do que muita gente pensa, cria-se um monstro sobre a nutrição, e não é esse monstro todo. Um bom nutricionista, ele vai identificar quem é aquela pessoa que está ali na frente dela, e ele vai falar, olha, vamos dar o primeiro passo, tirando aqui algumas coisas que realmente são ruins, porque são alimentos inflamatórios e por aí vai, mas vamos manter daqui algumas coisas que te dá um prazer, para que eu consiga ter ali uma fidelidade sua nessa primeira parte, do que dar uma rotina muito complexa e que ela nem inicie. O nosso trabalho, né, o meu trabalho com a Thalita, dentro da nutrição, por assim dizer, ele vem muito nesse sentido, sabe, Cris? De compreender o ser humano na totalidade. Então, por exemplo, um plano alimentar onde a pessoa consiga fazer, porque nesse plano alimentar tem aquilo que ela gosta efetivamente de comer, né? Um exemplo, eu não gosto de jiló, então não vai ter jiló no plano alimentar, porque senão a pessoa come jiló, mas ela come jiló por um tempo, depois ela não consegue se sustentar naquilo, né? Então, muito além do que ter efetivamente um plano alimentar, do que ter uma empatia, enfim, né, uma conexão com o nutricionista e tudo mais, mais uma vez a gente voltar para a questão do propósito, né? Por que eu quero perder peso? Por que eu quero fazer exercício? O que tem por trás disso, né? O que tem por trás dessa cortina, né? O que esse desejo está encortinando? O que isso está encapsulando, né? E uma das questões que a gente mais recebe em consultório é o seguinte: as pessoas muitas vezes querem mudar uma realidade, mas elas não colocam essa realidade próximas a elas. Por exemplo, tem pessoas que chegam lá, Cris, e dizem assim: Carol, você tá vendo esse corpo? Esse corpo não é meu. E aí eu perguntei: esse corpo é de quem? A pessoa diz: eu não sei, mas esse corpo que você tá vendo não é meu, mas eu quero mudar esse corpo. O que acontece? Tem um sentido muito próximo do que tu acabou de falar. As pessoas muitas vezes querem mudar uma realidade que elas colocam essa realidade lá longe, lá distante.
Então, você pode mudar a hora que você quiser o seu corpo, né? Seu corpo, suas regras, você pode mudar Exatamente. a partir do momento que você quiser mudá-lo, sem problema nenhum. Agora, a questão é, o quanto você está disposto e disponível para fazer isso e trazer essa realidade para perto para mudar. Porque eu preciso primeiro, antes de mudar aqui o meu corpo, eu preciso aceitar o meu corpo do jeito que ele é. Para depois do jeito que querer ele está, a mudança. para depois realmente se movimentar em prol dessa mudança, né? Você quer dar um abraço no seu filho e seu filho está na sala e você está na cozinha, você não consegue dar um abraço nele dessa maneira, porque tu tem que estar próximo. Ou seja, muitas pessoas acabam repelindo uma realidade que querem transformar, que querem mudar. É muito do que você acabou de falar, Cris. As pessoas muitas vezes não colocam essa realidade para perto, né? Colocam uma meta gigante. Um exemplo disso: vamos supor que a pessoa resolva mudar de vida e que ela tem uma meta de ir para academia 5 vezes na semana. Ela colocou essa meta para ela. Qual foi o referencial? Muitas vezes a pessoa nem sabe de onde ela tirou isso. E quem disse que tem que ir 5 vezes por semana, né? Mas ela colocou que tem que ir 5 ela vezes. Coloca. Ok. Ela não consegue 5 vezes. Ela consegue 2 vezes. O que ocorre? Naquelas outras 3 vezes que ela não consegue ir para academia, qual é o sentimento que gera? Frustração. O sentimento de frustração, ele pode ser um sabotador nesse processo, né? Só que sem perceber, a pessoa mesmo coloca para dentro de si um sentimento de frustração, porque colocou uma meta muito alta. Então o que tem que fazer? Se você consegue 2 vezes na semana, vamos colocar que a tua meta então é 2 vezes na semana. Ah, mas teve um dia que eu acordei diferente, acordei melhor e, sei lá, sobrou um tempo na minha agenda e eu vou pra academia. Pronto, foi 3 vezes na semana. O que vai acontecer? Essa vez a mais que a pessoa consegue ir pra academia, sem perceber, de forma até inconsciente, a pessoa tá abrindo um espaço para que ela sinta uma evolução, para que ela sinta uma superação. Então, muitas vezes a gente coloca as angústias, as frustrações na nossa vida sem nem perceber. Então, essa meta que está lá em cima, ela pode ser uma meta ajustada, pode ser uma meta menor, e aí é onde entra muito o teu trabalho, né? Treinos num tempo menor, mas em alta intensidade, né? Então, é isso que as pessoas precisam olhar, é isso que as pessoas precisam estar atentas. Um outro fator importante dentro desse processo de mudança, né? Quero dar o primeiro passo é escutar a intuição. A gente poderia aqui falar sobre os vários tipos de sabotadores. Tem livros e livros que trazem isso. Mas eu costumo dizer o seguinte: o melhor livro, a melhor escola, né, o melhor entendimento é aquele que mora dentro da gente. A intuição. É a nossa própria intuição em relação àquilo que nos cerca, em relação àquilo que precisa ser feito, né? Eu posso ler, isso pode me estimular, eu posso saber exatamente todos os tipos de sabotadores, mas se eu não sentir quando eu estiver sendo sabotado, de nada adianta. Então, qual é o grande passo? Para dar, enfim, né, o primeiro passo, qual é a grande iniciativa dentro desse propósito? Escutar a intuição. E nossa intuição, ela está se movimentando o tempo todo dentro da gente. O tempo todo ela está se movimentando, né? Quando a gente escuta a nossa intuição, a gente está dando um sentido para aquilo que a gente precisa fazer. Muitas vezes a gente nem sabe direito o que exatamente a gente tem que fazer. Mas a gente ouvindo a nossa intuição, que ela pode aparecer por meio de um desconforto, um incômodo que pode ser grande, que pode ser pequeno. Quando a gente escuta isso, a gente está abrindo um espaço já para que essa transformação aconteça, seja ela qual for. A gente está aqui falando de exercício físico, mas pode ser uma questão da vida pessoal que a pessoa precise olhar. Então, é importante a gente olhar para a nossa intuição, porque o tempo todo ela está trazendo. Ah, Carol, e como é que eu faço para escutar a minha intuição? É simples, na verdade. É muito simples. A intuição é aquele desconforto que muitas vezes a gente tem, ou alguma coisa que a gente sente, eita, vai acontecer, tem uma coisa muito boa que está para acontecer, eu estou olhando para isso. É você dar vazão a esse sentimento, deixar essa energia fluir. E quando você deixa essa energia fluir, é onde você derruba uma série de questões, como inclusive os padrões, de você sentir que você tem o seu padrão, que tu não precisa se encaixar num padrão de rotina que a sociedade está ali colocando como a correta, né? Quando você escuta a sua intuição, isso te traz uma tranquilidade, te traz uma leveza, uma sensação de segurança, de que você pode confiar em você, que você pode confiar naquilo que você está sentindo. Então, ouvir a intuição também faz parte de um processo de construção
de identidade, para que você não se coloque numa situação de ouvir sabotadores dentro desse processo. Então é muito mais tranquilo para a gente, né, poder ouvir a nossa intuição do que dar vazão aos nossos sabotadores que estão presentes o tempo todo. Massa! Eu acho que a Carol ela conseguiu resumir muita coisa aqui, que é um assunto que daria pano para muitas horas de gravação de vídeo, mas eu acho que se a gente fosse para resumir aqui num determinado momento, que é o fim agora, o fechamento do vídeo, a gente pensar, primeiro, a rotina adequada à pessoa, não a rotina adequada a que ele ouviu, a que o amigo faz e que ele quer se encaixar, mas a rotina dele. Acredito que o segundo ponto que a gente poderia elencar é a própria intuição que você acabou de falar, que ouvir melhor o que o seu corpo está dizendo. Perfeito. E não apenas ouvir, mas usar esse sinal do corpo para tomar uma iniciativa de ou continuar, ou parar, ou rever o que está sendo feito. E já que a gente está finalizando, se eu pudesse dizer algo para as pessoas nesse sentido, Cris, eu diria o seguinte: para que as pessoas não se assustem com a queda ou com a crise repetida. Porque muitas pessoas tentam fazer esse movimento e aí de repente não dá certo por uma razão ou outra, tentam fazer de novo e não dá certo de novo, e elas se assustam, elas se cansam dessa crise repetida, desses ciclos que se repetem de tentar e não conseguir. Eu diria isso, para as pessoas não se assustarem com essas crises repetidas, porque aprender tudo de novo dá mesmo uma baita canseira. Mas isso acontece por quê? Porque a gente está muitas vezes naquela necessidade de termos que estar prontos, de termos que ser magníficos, de termos que ter as respostas o tempo todo. Só que na verdade as coisas não são assim, o que tudo é um processo. E poder aprender novamente, né, é uma liberdade poder começar tudo de novo, dar os mesmos passos, só que desta vez de um jeito bom e justo, né, para os movimentos que são possíveis naquele momento. Então é importante a gente compreender que a todo momento tem uma nova janela se abrindo, por isso a importância da gente escutar a nossa intuição. Aprender tudo de novo às vezes dá uma canseira mesmo, mas nós somos seres humanos, estamos em constante evolução, né? Não adianta a gente fugir disso, não adianta a gente repelir essa realidade, e é importante olhar se esses ciclos estão se repetindo, por que será que eles estão se repetindo, né? E muito mais do que isso, às vezes as pessoas questionam: por que eu estou nesse processo de repetir esses ciclos que estão frustrados? Eu costumo dizer o seguinte: se a gente trocar o porquê pelo pra quê, talvez a gente tenha uma leveza maior. O pra quê traz uma leveza maior nesse processo. Pra quê? Porque na verdade a gente está aqui para evoluir. Então esse na verdade é um grande desafio, né? Maravilha, maravilha. E pessoal, eu tenho certeza aí que, assim como eu, que acabei ouvindo aqui várias opiniões da Carol, vários posicionamentos dela, e que eu me vi em vários momentos aqui refletindo, e a gente somos incansáveis, né? Porque a vida é feita de mudanças, né? A gente hoje pode estar numa situação que exige uma rotina, mas amanhã é uma rotina diferente, porque a situação requer uma nova rotina. Eu acho que o mais importante é a gente ter enxergar isso, aceitar isso e tomar a iniciativa para ajustar no momento certo ou parar no momento certo, mas nunca desanimar, desistir. Exatamente. Não é isso? Carol, obrigado mais uma vez por ter vindo. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado, e se você chegou até o fim desse vídeo, não deixe de deixar o seu comentário, o seu like. Aproveita, se inscreve no canal, e em breve a gente vai ter mais dicas de vídeo, convidados, e tamo junto. É o que tem pra hoje.